galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa escola dominical. E vocês se lembram que na última aula nós estávamos falando e contando a história de um homem chamado Abrão. Abrão saiu da terra de Ur junto com a sua esposa Sarai. Abraão, Sarai, saíram da terra de Ur, e também o sobrinho de Abrão, Ló. Eles saíram com todos os rebanhos, e vocês se lembram que eles partiram para uma terra que eles não sabiam onde era. Abraão ouviu a voz do Senhor, que disse a ele: sai da tua terra, dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nessa terra, que é Canaã, ele seria muito abençoado, ele ia ter uma numerosa descendência. Foi isso que Deus prometeu a ele, que os descendentes dele não poderiam se contar, seriam como as areias do mar, como as estrelas do céu. Mas quando eles estavam chegando, vocês se lembram na última aula, Abraão e Ló tiveram uma conversa, e Ló, com sua família, os seus rebanhos, foi se acampar e morar perto de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Depois que Abraão e Ló se separaram, o Senhor falou novamente com Abraão: estende os seus olhos, Abraão, olha para o leste, para o norte, para o sul, para toda essa terra que eu te darei. A tua descendência será muito numerosa, você terá muitos filhos, e não se poderão contar a tua descendência. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos nós seríamos abençoados pela vida de Abraão. Deus então estava separando um homem para constituir uma família, e dessa família constituir um povo. Deus escolheu um povo do qual sairia o descendente da mulher. Lembram quando Deus falou com Eva e com a serpente no paraíso? Deus disse que daria um descendente à mulher que traria salvação a todos nós. Esse descendente prometido lá no Éden é o Senhor Jesus, que viria desse povo, que viria dessa família de Abraão. Abraão já era um homem bem velhinho, sua esposa também era bem velhinha, Sarai. E Abraão ficou pensando, embora ele fosse um homem que acreditava em Deus, que confiava em Deus, de vez em quando batia uma dúvida em Abraão. Como que vai ser isso para se cumprir essa promessa que Deus fez? Porque eu sou velhinho, minha esposa também é velhinha. Já é muito difícil para a gente ter filhos nessa idade em que nós estamos. É muito difícil que a minha mulher tenha filhos. E ficava aquela dúvida na cabeça. Aí Deus novamente falou com Abraão e disse: vai para perto do mar. Ele foi, olha para o céu, veja quantas estrelas. Elas são inúmeras, você não pode contar. Você também não vai poder contar o número, a quantidade tão grande dos teus descendentes. Da mesma maneira, eu vou abençoar, assim como você também não pode contar os grãos de areia que estão aqui nessa praia, assim vai ser a sua descendência numerosa. E naquela época eles viviam em tendas, e Abraão com sua esposa Sarai, na expectativa de se cumprir a promessa de Deus. Como será que essa promessa se cumpriu? Deus, nesse tempo, conversou com Abraão e mudou o nome de Abraão, de Abrão,
passou a chamá-lo Abraão, que significa pai de numerosa descendência, que significa pai de muitas nações. Esse é o significado. E Deus também mudou o nome de Sarai. Agora ela ia se chamar Sara. Então Abraão e Sara estavam na expectativa de que Deus realmente cumprisse a promessa que havia feito a eles. Mas Sara começou a pensar: eu já estou um pouco velha, meu marido também, está demorando a se cumprir essa promessa. Então ela foi conversar com Abraão e ela disse assim, ela fez uma proposta para Abraão. Olha, Abraão, eu tenho uma serva egípcia que se chama Agar. É a minha empregada, é a minha serva. Ela ainda é jovem. Então, Abraão, você faz o seguinte: eu vou permitir que você se case com Agar para você poder ter descendentes. E Abraão concordou com a ideia de Sara e tomou Agar como sua esposa, casou-se com ela também. E aí ela concebeu e ela ficou grávida. Só que Agar, quando percebeu que estava grávida, ela começou a fazer pouco caso de Sara. Ela começou a se desentender com Sara. E Sara ficou muito triste e foi falar com Abraão. Abraão, não é certo o que Agar está fazendo comigo, agora que ela está grávida. Então Agar fugiu da presença de Sara e foi para o deserto. Lá no deserto, Deus falou com Agar e disse a ela: olha, você vai ter uma grande e numerosa descendência também, você vai ter um filho e o seu filho vai se chamar Ismael. Então você vai voltar lá junto com Abraão e Sara, vai ser submissa a Sara e eu vou te abençoar. E aí Agar teve um filho e pôs o nome deste filho Ismael, que também ia ser pai de uma numerosa nação. Então Ismael foi crescendo ali, se tornou um jovem, forte, bonito. Abraão ficou feliz porque ele tinha um filho agora, mesmo que esse filho não fosse de Sara, esse filho era de Agar. Mas Abraão ainda continuava pensando na promessa do Senhor. Certo dia, Abraão estava lá nos campos, vendo toda aquela terra, o seu rebanho, e de repente, bem longe, bem distante, ele vê 3 varões chegarem. Olha lá, 3 varões que ele não conhecia. Quem será que eram esses homens que estavam chegando lá nas terras de Abraão? Eram 3 homens que vieram juntos conversar com Abraão. 3 homens. 3 homens diferentes. Quando Abraão os viu, eu não conheço esses homens, mas ele era uma pessoa hospitaleira. Abraão era um homem bom, um homem fiel a Deus, um homem confiante em Deus. E Abraão foi falar com Sara: olha, Sara, prepara alguma coisa para esses nossos visitantes comerem. Mas eles eram visitantes diferentes. Embora eles parecessem com as pessoas comuns do lugar, eles eram, na verdade, 2 anjos e o próprio Senhor que veio falar com Abraão. E disseram assim esses homens a Abraão: Abraão, daqui a 1 ano você vai ser abençoado e a sua mulher vai embalar uma criança. Ela vai ter um filho. A sua esposa Sara vai ter um filho. Enquanto isso, Sara estava na sua tenda,
porque Sara não podia receber as visitas, não era comum as mulheres ficarem comendo junto com as visitas, quando essas visitas eram pessoas estranhas. Então ficou só Abraão e as 3 visitas, esses 3 homens que trouxeram essa mensagem para Abraão. Olha que mensagem maravilhosa. Daqui a 1 ano você vai ter um filho seu e Sara, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa ia se cumprir. Sara, lá da sua tenda, ouviu essa conversa. Sabe o que ela fez? Ela achou aquilo engraçado, ela riu. Como que é possível? Eu já sou velha, meu marido é velho. Impossível isso vai acontecer. A gente ter um filho nosso. Então ela duvidou, né? Ela riu. E o Senhor chamou a atenção dela. Por que você riu? E ela disse, eu não ri. E o Senhor disse, riu sim. Mas depois de 1 ano da ida desses homens, da visita desses homens a Abraão, sabem o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Deus abençoou Abraão, que não duvidou da promessa de Deus. Um homem com muita fé, ele creu em Deus, creu na promessa de Deus, e ele e Sara tiveram, depois do tempo, né, de 1 ano, Abraão com 99 anos, teve um bebezinho, olha ele aqui engatinhando, né? Então Abraão e Sara tiveram o seu filhinho, que seria o começo da sua geração, do início de um povo, o povo, a família escolhida de Deus, da qual sairia o Messias, o nosso Salvador. Então Abraão e Sara agora estavam muito felizes com o seu filho. E na próxima aula a gente continua essa história maravilhosa. Eu espero vocês. Um grande beijo. Tchau! Agora nós vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelas bênçãos sem medidas que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Como é bom ler a tua palavra e conhecer a história desses patriarcas, desses homens que creram em ti, desses homens que confiaram nas tuas promessas. Que assim como Abraão, ó Deus, que creu e confiou nas suas promessas, nós também possamos ser crianças que creem nas suas grandes promessas, na sua bondade e na sua misericórdia. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.